Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Hoje nós vamos falar sobre polêmicas na televisão brasileira. E eu adoraria que essa polêmica girasse em torno de uma jornalista interessante. Sei lá, poderia ser a Silvia Popovic, a Marília Gabriela ou até mesmo a Leda Nagli. Mas você sabe muito bem quem é a jornalista em questão, não sabe? Mas o que você ainda não sabe é que a Raquel é só a pontinha do iceberg. É, meu amigo, o buraco é bem mais embaixo. Vem comigo e vamos falar sobre os podres da telecomunicação brasileira. Seres humanos, esse vídeo não é para falar sobre o que eu penso do discurso da Raquel Sherazade. Até porque eu já falei sobre isso e vocês podem conferir nesse vídeo aqui. O Guilherme Tomichio e o Yuri Greco já falaram muito bem sobre essa questão da censura. E o link do vídeo deles está aqui na descrição do vídeo. Só que eu vou dar mais uma pincelada para não dizer que eu não falei das flores. Tudo começou no dia 31 de janeiro, quando um marginal de 15 anos foi linchado e amarrado ao poste. Então a Sherazade fez aquele comentário polêmico. Beleza. De fevereiro pra cá rolou muito bafafá, muito sensacionalismo e teve muita gente dizendo que a Raquel tinha sido demitida. Mas na verdade ela só estava tirando férias. Enquanto Raquel Cita curtia suas férias na Europa, a líder do PCdoB na Câmara, Jandira Fegali, começou uma luta contra a jornalista. A líder do PCdoB usou uma tal de verba publicitária para pressionar o SBT. No dia 20 de fevereiro, ela enviou um ofício à SECOM, que é a Secretaria de Comunicação Social, pois são eles que liberam essa verba publicitária. E esse ofício solicitava o cancelamento dessa verba para o SBT. E além disso, ela também apresentou um requerimento à Procuradoria-Geral da República. Esse requerimento pede a abertura de um inquérito contra a jornalista e o corte dessas verbas publicitárias enquanto durarem as investigações. Para a gente ter uma noção, em 2012 o SBT recebeu cerca de 153 milhões de reais vindos dessa tal verba publicitária do governo federal. Ficou atrás apenas da Globo, que recebeu 495 milhões, e da Record, que recebeu 174 milhões. O valor destinado à TV de Silvio Santos corresponde a 13,64% do bolo, do total dessas verbas publicitárias destinadas a emissoras de TV, porque tem mais verba publicitária destinada a jornais, a revistas e outros tipos de mídia. Pois bem, com receio de perder essa tal verba publicitária, o senhor Abravanel decidiu que a Raquelzinha não vai mais proferir comentários durante a apresentação do telejornal. A grande polêmica está em definir se isso é censura ou não. Já já eu respondo isso e falo um pouquinho sobre essa questão da censura. Mas antes de aprofundarmos no assunto, vamos entender como funciona o sistema de transmissões da televisão brasileira. Afinal de contas, eu não quero dar opiniões rasas sobre esse assunto. O meu foco aqui é a informação. Beleza, então, existem dois tipos de canais. Os primeiros são os canais abertos, Globo, Record, SBT, etc. E também existem os canais privados que correspondem à TV por assinatura. A principal característica dos canais abertos é que eles são gratuitos. Mas eles não são de graça porque os irmãos Marinho, o Silvio Santos, o Edir Macedo são bonzinhos com as pessoas. Eles são de graça, inicialmente, porque são canais estatais. Isso mesmo, todos os canais que a gente vê na TV aberta são canais estatais. O serviço de telecomunicação é visto como uma utilidade pública, assim como saúde, educação, segurança, enfim. Telecomunicação é um direito social e o Estado tem o dever de fornecer esse serviço para a população. Às vezes esse serviço é prestado diretamente pelo Estado, como é o caso da TV Câmara, TV Justiça, TV Senado, dentre várias rádios e vários outros canais de televisão. Porém, os canais abertos mais comuns têm o seu material gerado por empresas privadas, como é o caso da Globo, SBT, Record, Bandeirantes, Rede TV, entre vários outros canais abertos que a gente tem por aí. Sim, meu amigo, muitas empresas privadas fornecem serviços públicos para a população. É o que a gente vê no transporte público, que é um direito social fornecido por empresas privadas, e o nome disso é concessão pública. Trata-se de um contrato entre a administração pública e uma empresa privada. Nessa relação, o governo transfere para essa empresa privada a execução de algum serviço que primariamente deveria ser do setor público. Então, o ônibus em si é uma propriedade privada,
mas a linha que esse ônibus utiliza pertence ao governo. Seguindo a mesma linha de raciocínio, o prédio da emissora de TV é uma propriedade privada, mas o canal utilizado para telecomunicação pertence ao governo. E quando a gente fala de televisão, é importante destacar 3 elementos, que são eles: as geradoras de rede, as filiais das geradoras de rede e as afiliadas, que você também pode chamar de estações retransmissoras de TV, ou simplesmente RTVs. Vamos ver um exemplo aqui. A Globo tem 2 geradoras de rede, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. Elas são propriedades dos irmãos Marinhos. A Globo também tem 3 filiais, uma aqui em Brasília, uma em Belo Horizonte e outra em Recife. As filiais também são propriedade dos irmãos Marinho. Porém, as emissoras afiliadas não são propriedade dos irmãos Marinho. Elas pertencem a outros donos. Essas emissoras afiliadas fazem a retransmissão do sinal da Rede Globo, mas elas não fazem parte das organizações Globo em si. Para você ter uma noção, são 151 emissoras de TV retransmitindo o sinal da Rede Globo, que chega em praticamente todo o território nacional. Mas apenas 5 dessas emissoras são de fato propriedade das organizações Globo, propriedade lá dos irmãos Marinho, que são as 2 geradoras do Rio e de São Paulo e as 3 filiais de Brasília, Belo Horizonte e Recife. A mesma lógica se aplica aos outros grandes canais de TV aberta, como o SBT, Record, que vão ter as suas geradoras, algumas filiais e uma infinidade de retransmissoras de TV distribuindo o sinal dessas grandes emissoras aí pelo Brasil afora. Agora, a coisa começa a feder quando a gente descobre que a grande maioria dessas emissoras retransmissoras de sinal são propriedade de grandes políticos brasileiros. Por exemplo, o sistema Mirante de comunicação é propriedade da família Sarney. Eles possuem 3 emissoras afiliadas da Rede Globo no Maranhão e editam o principal jornal do estado. A família Sarney também é dona do sistema Meio Norte de comunicação, que faz a retransmissão do sinal do SBT e edita o principal jornal do Piauí. A TV Gazeta de Alagoas é uma retransmissora afiliada da Globo e é propriedade do senhor Fernando Collor de Mello. A TV Bahia é propriedade A TV Bahia é propriedade do senador Antônio Carlos Magalhães Júnior. Vinculado à TV Bahia, nós temos 3 gerações de políticos. O ACM, que morreu em 2007, o ACM Júnior, que é senador, e o ACM Neto, que é o atual prefeito de Salvador. Outro exemplo, Aécio Neves é sócio da RBA, que é retransmissora da TV Bandeirantes. A lista de políticos que são donos ou sócios de emissoras de televisão aberta é interminável. Não dá tempo de falar o nome de todos eles aqui, cara, são centenas deles. Mas você pode conferir a lista completa num dossiê que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Vai lá, dá uma conferida. Você tem que ver isso. Seres humanos. O Serviço de Telecomunicação Brasileiro é regulamentado pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962. Essa lei arcaica traça as regras gerais do sistema, mas todos os detalhes da concessão pública de emissoras de TV é regulamentado por decretos. E eu vou disponibilizar também na descrição do vídeo os links de todos esses decretos desde 1963 para cá, para que quem tiver afim aí de estudar a legislação, aprofundar no assunto, pode ir lá estudar, conferir, tá tudo aí na descrição para você. O decreto 52795 de 1963 estabelece os detalhes de como deve acontecer a licitação e qual é o prazo de duração dessa concessão, que no caso das televisões é de 15 anos. Então, lá no artigo 28, inciso 12, a linha E, fica estabelecido que toda emissora de televisão, porque essa lei regula como deve ser a programação dessas emissoras, afinal de contas elas são inicialmente um serviço do Estado, prestado por empresas privadas, então o Estado tem que dar uma regulada em como esse serviço tem que ser prestado. Então o Estado estipula através desse artigo 28, inciso 12, a linha A, que deve haver 5 horas de programação educacional durante a semana. Aí eu me pergunto, qual é a programação educacional do SBT? Cara, em que momento você vê programas literalmente educacionais na Record? E o que é pior, você vê a população cobrando programas educacionais na televisão brasileira?
Segundo pesquisa do Instituto Data Popular, 63% dos entrevistados acham que emissoras de rádio e TV não deveriam ser propriedade de políticos. 64% são contrários que apresentadores de rádio e TV possam se candidatar, embora a maioria acredite que isso é permitido pela legislação eleitoral. A pesquisa mostra ainda que 69% consideram que ser dono de TV ou rádio dá mais chances para que o candidato seja eleito. E 67% são contrários à candidatura de donos de emissoras de rádio e TV, mas 48% acham que isso é permitido. A despeito da opinião da massa, vamos ver o que diz a Constituição Federal em seu artigo 54. Os deputados e senadores não poderão, a linha A, firmar ou manter contato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público. Viu aí? É constitucionalmente proibido que agentes políticos mantenham vínculos com empresas concessionárias de serviços públicos. E as emissoras de TV de canal aberto são concessionárias? Sendo assim, todos os políticos que estão aqui no dossiê que eu coloquei na descrição do vídeo estão infringindo normas constitucionais. Cara, isso devia ser considerado crime eleitoral. Mas agora que nós já sabemos como funciona a regra da televisão brasileira, vamos voltar lá naquela pergunta sobre a censura da Sherazade. Usar verbas publicitárias para calar jornalista configura censura? Olha, cara, isso é um tipo relativo de censura, se nós formos observar o conceito de censura em sua natureza. Afinal de contas, ela perdeu um certo espaço na imprensa. Porém, ela não perdeu direitos individuais. Galera, o que está acontecendo é só uma estratégia corrupta de um sistema corrupto. A Raquel é só a pontinha do iceberg. Sendo bem franco, eu não vejo essa medida como uma censura criminosa e ditatorial. Veja bem, nós precisamos de dois elementos para configurar esse tipo de censura criminosa e ditatorial. Número 1, coerção através de força policial. Número 2, a perda do direito à liberdade de expressão. Então vamos ver o seguinte, nesse caso da Sherazade, houve coerção policial? Ela foi presa, foi torturada, foi deportada do país? Não houve nada disso. Segundo ponto, houve perda da liberdade de expressão? Não, também não houve, pois ela pode continuar dando a opinião dela, ela pode usar um blog, um canal do YouTube, outras revistas para continuar se expressando. Diga-se de passagem, ela dá entrevista para Veja e continuou aí soltando verbo em outros veículos de comunicação. Ela só não vai mais soltar suas pérolas dentro do SBT, que é uma concessão pública do governo. O que realmente me incomoda é que a galera tem feito tempestade num copo d'água. O problema não é essa suposta censura da Raquel. A verdadeira ameaça à liberdade de expressão está nessa máfia do colarinho branco que controla centenas ou a grande maioria das retransmissoras, das emissoras de TV aberta no país. Em 2012, o governo federal destinou cerca de 1,1 bilhão de reais para fazer essa tal dessa publicidade dentro das emissoras de TV. Tá, mas aí eu tenho algumas perguntas. Primeira pergunta, por que um governo precisa fazer propaganda das suas ações? Segunda pergunta, publicidade governamental não fere o princípio da impessoalidade administrativa? Não seria tal publicidade uma maneira de autopromoção? Terceira pergunta, se a grande maioria das retransmissoras de TV são propriedade de políticos brasileiros, não seria essa publicidade uma forma de tirar dinheiro dos cofres públicos e injetar esse dinheiro em seguida nessas empresas privadas que são dos próprios políticos? Pois é, aí eu venho aqui e digo que a Raquel não foi censurada. Uma pá de gente vai vir me chamar de petralha comunista. Por outro lado, eu aponto a imoralidade do governo em gastar bilhões de reais em publicidade e uma outra pá de gente vai vir me chamar de coxinha reacionário. Galera, vamos parar com essa guerrinha ideológica, pois isso não vai nos levar a lugar nenhum. Precisamos democratizar os veículos de comunicação, pois não existe censura num jornalismo que nunca soube o que é liberdade. Eu disse nenhum canal da televisão aberta brasileira é livre. Seres humanos, a mensagem desse vídeo é muito simples. A ligação de agentes políticos com emissoras de TV é crime e nós precisamos nos unir para acabar com essa máfia.
Bom, galera, já falei demais, eu acho que a mensagem aí já ficou muito clara. A gente tá fazendo tempestade num copo d'água em cima de um probleminha em cima de uma pessoinha que nem merece atenção, enquanto outros problemas muito mais sérios, muito mais danosos para a liberdade de expressão da telecomunicação como um todo, vem acontecendo há vários anos e a gente está aí cego para tudo isso. E eu acho que a guerra ideológica, nesse caso, faz a gente ficar ainda mais cego para a situação. Então é isso. Por hoje é só. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos e falou!